Então, pessoal, para o nosso último ponto nessa parte sobre análise informal de argumentos, eu vou ter que falar aqui um pouco de argumentos não dedutivos, tá? Então, os lógicos, eles são um pouco em si mesmados no sentido de que eles chamam de argumentos válidos aqueles argumentos que são dedutivos, tá? Ou seja, aqueles argumentos que a lógica estuda, mas obviamente nem todo argumento que a gente utiliza no dia a dia ou na ciência é um argumento válido ou dedutivo nesse sentido, tá? Então, até por argumento válido e argumento dedutivamente válido serem sinônimos, isso pode levar a crer que os outros argumentos, os que não são válidos, né, os argumentos dedutivamente inválidos, eles são simplesmente argumentos ruins, né? E nada poderia ser mais longe da verdade, tá? No dia a dia e na ciência a gente utiliza muito argumentos indutivos e argumentos abdutivos, certo? Então é importante fazer essa ressalva, tá? Que não é porque o argumento é inválido, no sentido de não ser dedutivamente válido, que ele é um argumento ruim, tá? E da mesma forma, um argumento válido também não quer dizer que é um argumento bom, porque ele pode ser um argumento, apesar de válido, ter premissas ruins ou ser trivial, né? Tipo, o argumento premissa 1, todo A é B, logo todo A é B. Isso é um argumento válido, né? É impossível a premissa ser verdadeira e a conclusão ser falsa, até porque a premissa e a conclusão são a mesma, expressam a mesma proposição. Então é impossível a premissa ser verdadeira e a conclusão ser falsa. Então esse é um argumento válido, dedutivamente válido, mas ele não é um argumento bom, né? No sentido de que, é trivial, né? É uma petição de princípio, talvez, né? Você está assumindo na premissa o que você quer provar na conclusão, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer a associação de que um argumento é bom simplesmente se ele for dedutivamente válido, tá? Então a noção de validade é uma noção importante, é uma noção central para a lógica, mas a análise de argumentos não se finda aí, tá? E um ponto importante é saber que existem argumentos que não são dedutivos, ou seja, que não são válidos, mas que ainda assim são bons em algum sentido, tá? Então, o primeiro ponto é que nem todo argumento que nós utilizamos nem todo argumento são dedutivos, né? Não só por não serem válidos, mas às vezes o argumento ele não se propõe dedutivo. Ao você dar o argumento, você não está se propondo a dar um argumento que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é falsa, né? Por exemplo, se eu chego na minha casa e a porta está arrombada, e eu vejo que minha televisão não está lá, eu falo, olha, a porta está arrombada, eu chamo a polícia e falo, olha só, policial, a porta está arrombada, minha televisão não está aqui, né? Eu não dei a chave para ninguém, etc, etc. Logo, eu acho que eu fui assaltado, né? Não é impossível que essas premissas sejam verdadeiras, a conclusão seja falsa. Sei lá, pode acontecer do meu irmão ter voltado da França sem me avisar, chegou aqui, estava sem a chave e ele precisava desesperadamente ver Faustão e por isso ele arrombou a porta e pegou a televisão. Pode ser. Só que simplesmente essa possibilidade ela é pouco provável, né? A melhor explicação para as evidências que eu percebi, né, no caso a porta arrombada e eu não estar com a televisão na sala, é que eu tenha sido assaltado. Então, quando eu dou esse argumento, eu não estou pretendendo que o argumento seja válido. Eu estou pretendendo outro tipo de argumento. Nesse caso, é um argumento abdutivo, né? Então, nem sempre nós pretendemos que a conclusão do argumento seja uma consequência lógica das premissas, né? Às vezes, nós raciocinamos por analogia, né? Uma analogia por exemplo, aqui nesse caso desse argumento aqui, A7. Essa vacina funcionou bem em macacos.
essa vacina funcionou bem em porcos. Logo, talvez, provavelmente, a gente pode até colocar essa condição, provavelmente vai funcionar bem em humanos, né? Então, quando eu dou esse argumento, eu não estou pretendendo que ele seja válido, não estou pretendendo que ele seja dedutivo, né? Porque é plenamente possível que uma vacina funcione em macacos, funcione em porcos e não funcione em humanos. Só é improvável. Por quê? Porque, nesse caso, o organismo do macaco e o organismo dos porcos são análogos ao organismo humano em muitos sentidos, muito dos sentidos relevantes. Então, esse argumento aqui é um argumento por analogia, né? Porque eu tenho um caso que funcionou em um organismo próximo ao meu, vai funcionar no meu, tá? Mas perceba, esse argumento ele não é dedutivo, ou seja, ele é inválido nesse sentido. Ele é inválido e, portanto, ele é incorreto também. Mas não quer dizer que ele seja ruim. Então, esse argumento aqui é um argumento por analogia. E outras vezes nós argumentamos por probabilidade, né? 80% dos entrevistados vão votar no candidato X. Logo, 80% de todos os eleitores vão votar no candidato X, né? É isso que acontece, por exemplo, com todas as pesquisas eleitorais, né? A pesquisa eleitoral ela não tem como ouvir todos os habitantes brasileiros, né? No caso, todos os habitantes brasileiros em idade de votar. Então, como é que um pesquisador faz, né? Então, tem toda uma ciência para lidar com isso, que é a estatística, né? Então, o observador ele tem que pegar um sample, né? Uma amostra, e de alguma forma extrapolar o resultado da amostra para a população em geral. Qualquer amostra vale? Não. Então você perceba que aqui, no caso da estatística, você está lidando com todo um tipo de regras, todo um tipo de procedimentos que são diferentes do procedimento da lógica. Por quê? Porque o argumento aqui não é dedutivo. A lógica lida com argumentos dedutivos. A estatística vai lidar com argumentos indutivos, então esse argumento aqui é indutivo. Desse sentido, né, em que você tem uma amostra e você vai extrapolar a partir da amostra para a população. Então, no caso de argumentos desse tipo, tem toda uma questão de como você vai montar. Deixa eu subir aqui minha câmera porque está em cima das coisas. Tem toda uma questão de como você vai montar a amostra de modo a essa extrapolação ela ser o mais fidedigna possível, né? Então, no caso, tem que fazer uma amostra que seja representativa, né? Então, vamos pensar. Se eu fizesse uma pesquisa para a eleição de 2022 no grupo Eu Amo Bolsonaro, certamente o resultado dessa pesquisa não vai expressar a população em geral. Certamente nessa pesquisa Bolsonaro vai ter, 97%. Né? E não é essa a margem correta que ele tem na população geral. Da mesma forma, se eu fizer uma pesquisa no grupo Eu Amo Lula, Eu Amo Ciro Gomes, etc., também isso não vai ser o caso. Nesses casos, a gente fala que a gente tem uma amostra viciada, no sentido de que a composição da amostra ela não reflete a composição da população geral. Então, numa pesquisa eleitoral, né, geralmente eles ouvem 2.000 ou 3.000 pessoas, só que essas pessoas elas precisam ter a amostra, ela precisa ter a mesma estrutura da população geral. Então, se na população geral brasileira, um terço é muito, um quinto da população brasileira é nordestina, na minha amostra, um quinto da população, da amostra tem que ser nordestina. Da mesma forma, para a idade, para a escolaridade, para sexo. Então, tem toda uma questão de como montar a amostra, né? Certamente, os pesquisadores não fazem isso à mão, né? Tem programas de computador que, a partir do momento que você pega as entrevistas, que provavelmente são muito mais do que 3.000, o computador vai montar a amostra mais representativa para poder extrapolar os resultados, né? Então e mesmo assim, quando você vê uma pesquisa, ela fala, olha só, existe 95% de chance de o resultado
a população geral ter essa estrutura expressa na pesquisa dentro da margem de erro, né? Então, a estatística ela diz certinho como é que você vai calcular a margem de erro, né? E depende do tamanho da amostra, por exemplo. Então, se você tiver uma pesquisa que entrevista 2.000, sei lá, 3.000, muitas vezes é 2 para mais e 2 para menos. Se for 1.000, vai ser 3 para mais e 3 para menos. Então, tem uma questão aí do tamanho, entre outras coisas, da estrutura da amostra. E, mesmo assim, não é 100% de chance, não é 100%, não é certeza que a amostra reflete a população geral. É 95%, por exemplo. Então, a estatística tem todos os parâmetros para fazer esse cálculo. Você pode relaxar mais e vai ser 90%, etc, etc. Então, perceba que, apesar desse argumento ele não ser dedutivo, até porque não é 100% de chance da amostra refletir a população, a gente já viu pesquisas que erraram, pesquisa de boca de urna, por exemplo, que é feita no momento da votação e talvez devesse refletir mais ao resultado da votação, errarem, ou seja, o resultado sair para fora da margem de erro, né? Então não é 100%, então por isso não é dedutivo, mas daí não se segue que é um argumento qualquer, daí não se segue que, não, já que não é dedutivo a gente vai fazer qualquer coisa. Não, tem toda uma ciência para estudar esse tipo de argumento aqui, que é chamado de argumento indutivo, né? Outro tipo de argumento indutivo que é bastante comum é a generalização indutiva, que é da seguinte maneira: olha, eu observei 100 corvos, o corvo número 1 ele é preto, o corvo número 2 ele é preto, o corvo número 3 ele é preto, etc, até o corvo número 100, todos são pretos, todos os corvos que eu observei são pretos. Daí você pode concluir que todos os corvos são pretos. Agora, essa conclusão não é dedutiva, esse argumento não é dedutivo, porque é plenamente possível que tenha um 100º corvo, né, que eu não observei e ele seja branco. E nesse caso minhas premissas serão verdadeiras, né, já que realmente todos os que eu observei eram negros, e a conclusão vai ser falsa. Então esse argumento não é dedutivo, mas também não é um argumento necessariamente de se jogar fora, né? A partir do momento que você realmente observou uma quantidade muito grande de casos, é bem provável que a conclusão se siga, mas apesar de ser bem provável, não é necessário, né? É possível que a conclusão não se siga, mas é bastante improvável, tá? Então esse tipo de argumento chamado de generalização indutiva. Então aqui você tem, então aqui a gente falou de argumentos, deixa eu apagar aqui, indutivos, né? Argumentos indutivos, como por exemplo esses argumentos aqui de generalização a partir da amostra, argumentos estatísticos. A gente falou de generalizações indutivas, a gente falou de argumentos por analogia, né? Como eu te falei, argumento por analogia é você citar vários casos que são semelhantes ao caso de interesse em algum sentido e falar, todos esses casos semelhantes eles são desse jeito, então portanto também é o caso para o caso que a gente está discutindo. E outro tipo de argumento que eu falei um pouco foram os argumentos abdutivos, né? Que são argumentos abdutivos, que são argumentos para melhor explicação. Ora, eu tenho tal e tal e tal evidência e a melhor explicação para essa evidência é tal, né? Então aqui também os parâmetros para julgar esse tipo de argumento eles são bastante diferentes da lógica pura e simples. Aí você vai entrar em questões como, por exemplo, essa explicação ela é mais simples, ela é mais geral, essa explicação é ad hoc ou não é, né? Então perceba que também aqui são outras questões que vão entrar vão estar em jogo, que não são questões da lógica formal, tá? Então espero que por tudo isso que eu disse vocês tenham noção que nem todo argumento
inválido, né? Porque todos esses argumentos são inválidos no sentido de que eles não são dedutivos, eles não se pretendem ser dedutivos, são argumentos ruins, tá? Muitas vezes os lógicos, né, como por exemplo no livro lá do Mortari, eles chamam todos esses argumentos de indutivos, tá? Então, por um lógico, todo argumento que não é dedutivo e ele é bom em algum sentido, muitas vezes eles chamam de indutivo. Deixa eu subir aqui minha câmera. Não é muito bom esse costume dos lógicos, porque, como eu estava falando para vocês, tem outros tipos de argumentos. Tem argumentos que são mais tradicionalmente chamados de indutivos, como argumentos estatísticos e argumentos a partir de vários casos para uma generalização. Só que outros argumentos são mais chamados de argumentos por analogia ou argumentos abdutivos, tá? Mas o que todos esses argumentos têm em comum é isso daqui, ó. Não há a pretensão de que a conclusão seja verdadeira se as premissas o são, apenas que a conclusão seja provavelmente verdadeira, tá? Então, como nas ciências no geral e na vida em geral, dificilmente a gente consegue chegar muito longe com essa certeza absoluta da dedução, muitas vezes a gente se vê forçado a usar argumentos indutivos, que não são necessariamente ruins, tá? Então, vamos ver aqui. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Esse outro ponto aqui não tem a ver com argumentos não dedutivos, mas eu vou colocar aqui na mesma aula, que eu não vou colocar outro vídeo só para falar disso. É o seguinte: então, o objeto da lógica é o estudo da relação de consequência lógica, né? Então, a gente tentou falar informalmente dessa relação, falando de validade, né? Informalmente, a noção de consequência, a relação de consequência lógica diz respeito a casos em que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Então, relação de consequência lógica entre um conjunto de proposições, ou seja, as premissas, e uma outra proposição, que é a conclusão, né? Então, a lógica estuda essa relação de consequência lógica entre um conjunto de premissas e uma conclusão, né? Então, a gente tentou captar isso daí, por enquanto, a partir da noção informal de validade. Só que o estudo da lógica não se limita simplesmente a dizer quais formas são válidas, né? A lógica não é uma lista de formas válidas, né? Se fosse simplesmente isso, ia ser muito ruim. Ó, aqui estão as formas válidas, são 500, e decore aí quais são as válidas e quais não são, né? Seria muito ruim. Então, a lógica também inclui o estudo de técnicas que auxiliam produzir uma conclusão a partir de premissas, tá? Então, esse aqui que é o grande ponto da lógica, né? O ponto que demorou tanto tempo, a gente vai ver na próxima aula sobre história da lógica, que demorou tanto tempo para a galera chegar a essas técnicas, tá? Então, Aristóteles, que é o primeiro lógico, a gente vai ver, primeiro grande lógico pelo menos, que o conjunto de técnicas que ele utilizava era bastante reduzido, e com o tempo se foi aprimorando esse conjunto até que chega ao momento que nós temos hoje, que nós temos conjuntos de regras que são completos, no sentido de que conseguem produzir qualquer argumento válido. Ou seja, se você tem um argumento válido, quer dizer que eu tenho um argumento qualquer aí que ele é válido, certo? Então, esse conjunto de regras que nós temos na lógica atualmente, você consegue, a partir das premissas, aplicar essas regras, um número finito dessas regras, e chegar à conclusão, tá? Então, a lógica também está se importando com isso, com um conjunto de técnicas, de regras, que auxiliem a produção de uma conclusão a partir da premissa, certo? Então, atualmente nós temos um conjunto de formas válidas, mais simples, ou que a gente pode chamar de regras de inferência, né? Que a gente vai ver que uma regra de inferência nada mais é do que uma forma válida bem simplesinha, né? Então, a gente tem um conjunto aí pequeno de formas válidas simples, a partir do qual você consegue produzir
qualquer forma, você consegue definir que qualquer outra forma é válida, ou seja, a partir de um conjunto de premissas qualquer e a aplicação dessas formas válidas, né, simples, que são as regras de inferência, você consegue produzir qualquer conclusão que se siga daquelas premissas. Tá? Então, outro objetivo da lógica é estudar essas regras de inferência, e a gente vai fazer isso também. Certo? E hoje em dia, né, com a disponibilidade dos computadores, você pode inclusive fazer programas que consigam aplicar esse conjunto de regras e consigam produzir provas, né? E é o caso. Já aconteceu de Russell, né, que é um lógico do começo da virada do século retrasado para o século passado, ele tem um livro importante que é o Principia Mathematica, em que ele faz várias provas porque ele está tentando reduzir a aritmética a regras lógicas. E ele tem várias provas. E já aconteceu de se fazer um software, um provador automático, e esse provador encontrar uma prova mais curta, uma prova mais eficiente de algo que o Russell provou. Então isso é bastante interessante. Pelo fato da lógica ser formalizada nesse sentido e você ter um conjunto muito pequeno de formas simples, de formas válidas simples, ou seja, regras de inferência, você consegue a partir disso até fazer computadores encontrar provas lógicas que seres humanos até então não encontraram. Tá? Então, é basicamente isso que eu tenho para falar por agora, né, nesse vídeo. Gostaria de poder dar uma aula inteira, várias aulas sobre argumentos não dedutivos, né, porque eles são muito importantes, muito interessantes, e talvez os filósofos estudem pouco argumentos não dedutivos, mas nossa matéria é lógica, né? Então, como nossa matéria é lógica, eu tenho que me focar nos argumentos dedutivos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, nós nos vemos na quinta-feira, tá? Próxima aula. História da lógica, leia um livro do Bates, tá? Tá lá na bibliografia. Abraço, tchau.